Boa noite, professor. Vamos mostrar aqui o código um pouco aqui detalhadamente para não comer tanto tempo. Eu e Alisson. A gente vai mostrar o RGM depois. É, eu vou começar a falar sobre, né, essa parte aqui essencial, né? Esse código PHP essencial, né? Que ele vai meio que estabelecer, né, uma conexão com o banco de dados. Você já mostrou isso em sala de aula, né? A gente vai utilizar a classe, né? MySQLi. Esse DBrush, né, ele vai definir, né, o servidor do banco de dados, que é o próprio servidor local, tudo do Apache. A gente está usando o Apache. Esse DBD Earthname, root, ele vai definir o nome do usuário para acessar o banco de dados. E esse DB Password, ele vai definir, né, a senha do usuário. Nesse caso, está em branco, né? E o DBName vai ser o nome do banco de dados ao qual a gente conectou mais facilmente. Aqui vai ser uma conexão, né? Obviamente o nome já fala. Ela vai criar uma conexão com o banco de dados, né? Utilizando as credenciais, que são essas aqui. As credenciais acima. Opa, professor. Meu nome é Alisson e eu vou apresentar aqui a parte do login.php. Esse arquivo, basicamente, ele é só o HTML que vai puxar outro arquivo PHP quando enviar um formulário. Essa parte aí a gente pode até mostrar, Ian, no site lá para ficar mais entendível, né? Agora? Aí é só formulário, aham, é só formulário, div, aí vai desce um pouquinho aí. Aí, ó, input, label, cadê? Ali, ó, input e submit. Pronto, professor. Esse aqui é a parte do login, né? Do HTML lá. Aqui, professor, é a página do login. Aqui a gente tava vendo o código. Aí tem a parte de botar o e-mail e a senha, né? Para você logar. Aí se você já tiver uma conta, quando clicar em enviar, ele vai entrar. Clica aí. Aí vai pro index PHP. Agora lá no código, na ação do formulário, né? A gente colocou lá o diretório que vai pro teste login. Abre ali o teste login, né? Login. Lá embaixo. Aqui. Isso. Aí ele vai processar o login, né? Ele vai fazer um if, tiver a variável submit, né, na super global post, fazer toda a verificação. Se tiver tudo certinho, não tiver vazio nem nada, ele vai fazer um SQL para logar, né? Para pegar o usuário que tiver o e-mail igual o e-mail e a senha, igual a senha que ele colocou. Se não tiver, aí vai dar errado. Pode descer aí. Ali, ó. Não acessa e volta pro login PHP. Pronto, professor. Agora a gente vai mostrar a parte do SigUp, que é para criar a conta. Aí ali embaixo, para entrar no SigUp, você tem que clicar, não tem uma conta, criar uma conta, né? Clicando, vai pro SigUp e vai aparecer as informações que você tem que colocar. Coloquei qualquer coisa, rapidão. Pronto, professor. Colocamos os dados e clicando em criar. Clica lá. Aí ele vai criar o usuário e vai voltar para a página do login. Vai lá no código. Pronto. Aí basicamente a gente vai criar aqui, né? Se tiver o post submit, a gente vai incluir o config.php e vai criar as variáveis, né? Nome, que vai ser igual ao nome do post. E-mail, telefone, senha e senha 2. Senha 2 era só para testar lá. Fazer o teste é igual, né? As senhas. Isso. Isso, é a configuração. Aí se não, se senha um foi diferente de senha 2, aí não faz nada. Se for igual, né? Aí ele vai fazer um SQL query, que é para criar o usuário. Aí vai adicionar no banco de dados lá, nome e tal. Pronto, em usuários. E vai voltar pro login, que foi o que aconteceu lá. Agora vai lá no login. Aí tentando entrar, como criou, aí entrou. Agora a gente vai para a parte do index. E aí, professor, né? Agora vamos para a parte principal, né? Assim, praticamente do site, que vai ser o index, né?
Essa partezinha aqui, ó, o controle de sessão, essa parte vai ser nomeada como controle de sessão. O objetivo, né, vai ser a verificação, né, se a sessão do usuário está ativa. Essa session start, ela tem como né, ela é uma função que ela vai iniciar ou ela pode recuperar uma sessão existente. Se as variáveis e-mail e senha, né, não estiverem configuradas na sessão, o usuário pode simplesmente ser redirecionado, simplesmente não, ele é redirecionado para a página de login, né? E suas informações na sessão são excluídas, descartáveis, né? Usando desse 1.7. A partir praticamente, né, que permite assim em relação a salvar, né? Vai ser o banco de dados, obviamente, né? Isso daqui praticamente nada mais vai ser a conexão do banco de dados, né? Essa variável aqui, professor, logado, né? Ela meio que vai incluir, né, o arquivo config.php, que foi que eu demonstrei lá no começo do vídeo. Ela, né, contém a configuração de conexão com o banco de dados, conexão, e a variável logado, praticamente ela vai armazenar o e-mail do usuário, né, recuperando a sessão. Já essa partezinha aqui, ó, que vai ser a identificação do usuário, pode ser chamada assim. Só a consulta SQL, né, ela recupera o usuário ID. Do banco de dados para o e-mail, né, e do usuário logado. O ID do usuário, né, ele vai ser armazenado em usuário LD ou LOAD, sei lá, e é exibido, né, console do navegador, né, com uma mensagem de depuração. Oi, professor, e essa parte praticamente aqui, ó, né, onde vai ser a verificação se vai ter tópicos ou não, ou de recuperar tópico ou não do usuário ligado, né? Meio que ele vai buscar, né, todos os tópicos relacionados ao usuário ID logado, né? Professor, nessa parte dos tópicos desse PHP é para imprimir o tópico lá no site, né? A gente vai ter a variável result tópicos, que vai fazer uma consulta lá no banco de dados. Ele vai selecionar tudo de tópicos que tiver com o usuário ID igual ao ID do usuário que está logado, né? Aí ele vai criar um array vazio e vai botar um if. Se o número de linhas desse result tópico for maior do que zero, significa que tem tópico, né? Aí ele vai fazer enquanto a variável tópico tiver o MySQL fetch associe result tópicos, ele vai adicionar no array de tópicos esse tópico, né? No caso, ele vai ser igual a essa consulta que ele fez. Ele vai fazer uma consulta na linha, aí vai pegar essa linha que ele fez e vai adicionar no array, que vai ser o nome do tópico. Pronto, aí vai ser utilizado os tópicos aí, aquele array de tópicos. Ele vai fazer um if e vai pegar a quantidade de tópicos que tiver, se for maior que zero, né? Que vai ter tópico. Aí vai fazer um for each, que vai pegar do array tópicos, cada tópico, e vai imprimir uma lista, um LI, né? Com um link para a URL, que vai ter o tópico, vai passar como parâmetro lá, né? O tópico ID, o tópico nome, o tópico user, que vai ser utilizado mais para frente. Aqui a parte que a gente já explicou, né? Vamos só entrar. Pronto, o objetivo do site era adicionar tarefas como se fosse um bloco de notas. Tarefas pendentes que você estava fazendo ou pretende fazer, como uma lista, checklist, né? Aí, ó, o PHP para adicionar o tópico, a gente tem que mostrar também. E tá tudo funcionando, ó. E aí pode adicionar. Quando ele criou o tópico PHP, já abriu nele, né? Agora ele pode adicionar uma task, pode adicionar um texto ou um checkbox. Bota qualquer coisa aí, Botava, fica ali, fica pronto. salvo. Adicionou a task ao tópico.
Aí agora já fica perfeito, tem como excluir também, clica aí com o É, botão direito. Tem como excluir do banco de dados. O tópico também tem como excluir. Ó, pode ver que lá em cima na URL está passando os parâmetros que eu estava mostrando. Tópico, o ID do tópico e o tópico do usuário, é isso mesmo. que é utilizado no processamento. É isso mesmo. Praticamente, professor, você pode criar vários tópicos aqui e através desses tópicos, vamos dizer assim, títulos, né? Vamos, teoricamente. Você pode editar, fazer um texto. A gente vai estar tentando até melhorar mais pra, sei lá, fazer um negócio bem massa mesmo. Eu esqueci até como é que fala o nome. Mas praticamente é isso. Tem alguma Adiciona dúvida? um checkbox para ele ver lá. Checkbox. Ah, Qualquer coisa aí, bota Miles. mas Como se fosse uma tarefa para você marcar. Isso, aí você marcar. pode marcar ali como feito ou não feito. É isso mesmo. Aí, agora a gente tem que. Isso aqui é o que faz aquele tópico aparecer. Que vai ser quando a gente clicar naquele botãozinho de mais para adicionar o tópico, aí ele vai vir para cair nesse arquivo. Vai iniciar a sessão, incluir o config PHP, verificar a conexão, vai verificar aí a sessão, né? Como todos os outros PHP. Cria variável logado, que vai ter o e-mail da sessão. Recupera o usuário logado, que vai ser o result usuário mais carry, que vai pegar. Vai lá no banco de dados, vai pegar o usuário que tiver o ID, o e-mail igual ao que está na variável logado, né? Que está na sessão. Tudo isso para fazer funcionar, vai descendo. Aí vai fazer outra verificação aí, se o post, isso aí é já quando enviar, né? Aí vai verificar se foi enviado o nome do tópico. Aí vai ter a variável que vai pegar o nome do tópico, né? Tópico nome. Isso aí é para evitar mais SQL injection, né? Injection. Aí vai lá no banco de dados e vai inserir nos tópicos o que a gente passou, que vai ser aquele nomezinho lá e o ID do usuário. Por isso que na URL tem o ID do usuário lá, que é para quando colocar ficar mais fácil de gerenciar no banco de dados de quem é o tópico. Aí variava o usuário ID ali e o nome do tópico e fez lá no SQL e adicionou no banco de dados. Aí depois vai verificar de novo a conexão, o tópico ID e vai redirecionar para o tópico. Quando a gente cria o tópico, que nem a gente mostrou lá. Quando ele criou o tópico PHP, já abriu no PHP, né? Já vai abrir ali na URL com o tópico, o ID do tópico, o nome do tópico e o tópico do usuário. É o ID, né? Do usuário que tem um tópico. Aí pronto, e se não der, aí vai falar que não foi informado. Não foi informado o nome do tópico. Agora lá na task, tem lá processa task. É a mesma coisa, só que com task agora. Muda pouca coisa, só muda basicamente a tabela do banco de dados. Que em vez de ser tópico, vai ser task. E vai coisa, só que em outra tabela. Aí quando adicionar, ele adiciona task. Ali, com task nome, task D, mesma coisa. Só que com task. E lá, lá no banco de dados tem lá uma parte da tabela que vai falar qual é o tópico dessa task. Também para ficar mais fácil de gerenciar. Acho que é isso. Tá nice. E esse é o site, professor. Mais algo a falar? Não. Ou não? É isso, professor. Valeu. Um abraço. Valeu. Falou.